nossas aulas, vamos lá. Nós tivemos aulas lá no dia 18 de maio, que nós estávamos vendo a parte das mudanças das estações, né? Mudanças de estados. Né? Vimos lá o que era temperatura de fusão, temperatura de ebulição, né? Onde a gente viu isso lá no simulado. Na aula do dia 25, no caso, resolveu o exercício lá da lista. Resolvemos o exercício da lista, conversamos e tudo mais, falamos sobre temperatura. Na aula do dia 1º de junho, nós falamos um pouquinho, aqui abrindo a aula, falamos lá sobre a madeira, o que era uma temperatura, né, agitação das moléculas, o que era pressão, começamos a definir o que era pressão, né? É a força que mantém as coisas unidas ou a força aplicada em uma determinada área. E tinha pedido um exercício para vocês, que era escrever sobre a pressão e temperatura, o que significa eles, certo? Uma atividade para entregar no dia 16 de junho. Sim, professor, eu fiz que a gente mandar. Então manda lá, pode mandar, ó. Eu acho que não dá, mas eu te mando. Quem já me mandou? Wallace, Fernando, João, Sofia, Caiano. Os demais me mandem atividade, tá? Pode mandar atrasado, mas é importante que vocês façam ela. E aí, nós tivemos na semana do dia 8, no dia 8 de junho, no caso uma atividade para ser entregue para amanhã, que consiste em definir o que são animais endotérmicos e animais ectotérmicos, né? Que a gente viu que são os animais lá que produzem calor e os que não produzem calor. Então, lá, o Ô, calor professor, nós vimos que significa energia de transição, ou seja, ele sempre vai sair do corpo quente para o corpo frio. E ele sempre ô, vai tender o professor, quê? Ao equilíbrio. Diga. esse dever aí que tinha que saber sobre os animais, eu vou fazer hoje, é por causa que quando iniciou a prova, aí eu esqueci. Sem problema. Pode fazer hoje, sem problema. Só posta lá. Só postar. E até Ok. chegamos a ver ali a diferença de grandes temperaturas, sensação de frio, né? A gente falou ali que era um corpo que produz calor, que não produz, né? Que foi o que a gente começou a discutir nas aulas. E aí, o que acontece? Na última aula nós falamos sobre ar rarefeito, né? Pressão e ar rarefeito. Nesse caso foi só o material, não passei atividade, exatamente porque a gente tinha um simulado para fazer. Então vimos o quê? Que a pressão é uma coluna de ar, que ela fica em cima da nossa cabeça, e que quanto mais alta a gente está, menor essa pressão. Por quê? Porque essa coluna de ar, ela é menor. Hoje vai ter dever de casa, Tim? Hã? Hoje vai ter dever de casa. Não, hoje não tem dever, eu só estou verificando. Só estou relembrando tudo que a gente já estudou. Ô, professor, Fala. a última prova, que no caso, a quarta, vai cair tudo isso que a gente estudou nas últimas aulas? Ou não, a gente pode ver. Qualquer coisa pode ser o que a gente estudou na semana que antecede essa prova. Vai depender Ah, aí de tá. como foi o ritmo de vocês, se vocês estiverem entendendo ou não. Isso a gente vai vendo, a gente vai conversando. Ok. Então, a gente tem ali a pressão menor. A pressão ela é menor, por quê? Porque a coluna de ar ela vai ser menor. Então, em altas altitudes, a gente tem o quê? Uma temperatura baixa, uma pressão baixa e o ar rarefeito. O que é esse ar rarefeito? Esse ar rarefeito ele é um ar em que ele tem pouco oxigênio. Então, a pessoa ela tem dificuldade de respirar. Exatamente porque quando a pessoa respira, ela puxa uma quantidade de oxigênio. Nisso que ela puxa essa quantidade de oxigênio, como tem pouco ar, ela precisa puxar muito mais, muito mais ar. Ou seja, ela fica como se fosse ofegante. Né? Então, nós temos ali que nesses níveis a pressão atmosférica ela é muito menor. Então, nós vimos o quê?
que um ATM, o que significa ATM? ATM significa atmosfera, tudo bem? E aí nós temos o quê? Que a pressão a nível do mar é exatamente 1 atm. Ou seja, 1 atm é a pressão que a gente tem a nível do mar. Conforme a gente vai subindo, essa pressão ela vai diminuindo. Conforme a gente vai descendo, essa pressão ela vai aumentando. Tudo bem? E nós vimos que a profundidade máxima para um mergulhador é de 40 metros. Ou seja, para esse cara poder mergulhar, ele pode atingir o máximo de 40 metros. É possível, por exemplo, o mergulhador atingir uma profundidade maior? Sim, é possível. Só que aí, por exemplo, ele não vai atingir naturalmente. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar o que a gente chama de cama hiperbárica. O que é hiperbárica? Bárica vem de pressão, hiper vem de alto, elevado. Então é uma câmera onde você aumenta a pressão. É como se ele entrasse em uma panela de pressão, né? E aí qual é a ideia? Você vai aumentando a pressão gradativamente. Para quê? Para dar tempo do corpo se acostumar. Né? Da mesma forma que, por exemplo, que eu havia falado que o nosso corpo se adequa, né? Se a gente for hoje, por exemplo, para a praia, né, a gente vai sentir lá muito calor, porque nós estamos acostumados com frio. Mas se a gente ficar 1, 2, 3 semanas ali, ou até uma semana só, né, na praia, a gente já se acostuma com o calor. Tanto que quando volta para Friburgo, sente frio, né? Vai estar, sei lá, 15 graus, 16 graus, e a gente vai estar sentindo frio quando voltar para Friburgo. Então é uma questão de costume. Então o que acontece? Para o mergulhador poder atingir uma pressão mais profunda, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar entrar numa câmera hiperbárica. Então, a câmera hiperbárica, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Câmara hiperbárica. Ó, a câmera hiperbárica é como se fosse algo mais ou menos isso aqui, ó. Ó, é onde, nesse lugar, a pressão está sendo aumentada. E para que essa pressão está sendo aumentada? Para que a pessoa que está aqui dentro ela se acostume à pressão lá embaixo no nível do mar. Quando a pessoa se acostuma a essa pressão lá no nível do mar, ela pode ficar um tempo maior lá embaixo. Exatamente porque o corpo já vai estar acostumado com isso, né? É muito diferente, digamos, por exemplo, tá um dia normal, aí você vai entrar e vai pular na piscina. A piscina está gelada, gelada, gelada. Se você for entrar entrar na piscina, nessa piscina gelada, você vai acabar tomando choque térmico, ou você vai sentir muito frio. Então o que você faz? Antes de entrar na piscina, você toma uma ducha. Né? Para quê? Para o seu corpo já começar a se acostumar a esse frio. Certo? É a mesma coisa ali, ou seja, seu corpo precisa se acostumar a essa pressão. Por isso, Então, essa câmera hiperbárica. Tudo bem? Então, então é por isso que toda vez quando antes da pessoa for entrar em uma piscina, ela tem que tomar uma ducha para o corpo se acostumar com a temperatura isso da aí, piscina. para ela poder se acostumar. Exatamente para poder evitar, por exemplo, da pessoa tomar um choque, né? De vez em quando eu não. Quando eu vou na casa do Betinho, eu não tomo uma ducha. Eu já vou direto. Só que aí depois de um tempo, o meu corpo vai se acostumando com a água. Aí, quando eu já saio para fora, fora fica frio e dentro fica quente. É isso aí, ó. Então aqui, ó, sintomas de um choque térmico, ó. Os vasos, quando você sente muito frio, né, o seu corpo logo dilata direto, o que ele faz, ó? Os vasos sanguíneos da cabeça, mão, braço e perna e pé se dilatam para fazer com que o sangue quente vá para longe desses órgãos, que precisa manter a temperatura em torno de 36. Só que qual é o grande problema desse choque térmico? Então, quando você sente frio, basicamente você entrou num lugar muito frio. Então, do nada vai vir uma mensagem para o seu cérebro dizendo: olha, uma parte do seu corpo está congelando. Né? Porque do nada você está no calor e ele vai para um frio, seu corpo vai entender isso.
Então o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar mandar esse sangue para esse lugar frio. Só que aí tem um grande problema, você pode aumentar a pressão sanguínea do seu corpo, né? Lembra, por exemplo, existem pessoas, né? Uma das coisas muito importantes que existe no nosso corpo é medir nossa pressão. O que, que é medir nossa pressão? A gente viu ali que a pressão é a força exercida sobre uma área, né? Ou seja, quando a gente fala de pressão sanguínea, nada mais é do que a força que o nosso coração faz para bombear o sangue. Então, o nosso corpo, ele contém o quê? Ele contém a artéria e a veia, né? Então, a ideia é o quê? A artéria, ela vai levar o sangue. Olha lá. A artéria, ela vai levar o sangue. E a veia, ela vai trazer esse sangue. Só que o nosso corpo, ele já é programado para ele funcionar dessa forma. Ou seja, o sangue, ele tem um sistema em que esse sangue ele vai descer pela gravidade, ou seja, a gravidade vai levar esse sangue lá para baixo. Mas, por exemplo, se eu pegar o meu pé e levantar ele para uma altura lá para cima, ou seja, eu ficar plantando bananeira, por exemplo, o que, que vai acontecer quando eu estiver plantando bananeira? Ou estiver com o braço levantado para cima? O nosso corpo, a mão ela vai ficar dormente, né? Ela vai começar a ficar gelada e dormente. Por que, que isso acontece? Exatamente porque o nosso coração ele não consegue ter pressão suficiente para levantar e levar esse sangue até aquela parte do corpo que vai estar acima, né, do coração. Ou seja, se você levantar o braço acima do coração e ficar um tempão lá em cima, um bom tempo, a perna, por exemplo, a perna ela vai começar a ficar branca e dormente. Exatamente por quê? Porque o coração ele não vai ter força para levar o sangue lá para cima. Então, o nosso corpo ele tem também uma pressão. Então, a pressão baixa significa o quê? Geralmente, as pessoas que têm pressão baixa, o que, que a pessoa faz? Ela acaba desmaiando, né? Ó, sintomas da pressão baixa. Ó, ela vai ter sensação de fraqueza, tontura, dor de cabeça, vista escura. Por quê? Nosso corpo precisa de sangue, né? O sangue está levando os nutrientes e o oxigênio para toda parte do corpo. Se esse sangue não está chegando, essa parte do corpo não vai estar funcionando direito. Então, quando uma pessoa tem pressão baixa, significa o quê? Que o sangue não vai estar chegando lá direito. Logo, a pessoa pode ter esses sintomas. Então, vamos ver aqui, ó. Vou fazer. Deixa eu só salvar esse aqui. Vou ver se eu faço um teste com vocês. E eu vou fazer a apresentação. Vou editando aqui o PowerPoint. Que acho que talvez fique mais fácil para poder escrever e tudo mais. Aí vai ser em folha? Eu só não vou mostrar, eu só não vou escrever na folha. Eu vou fazer aqui no Ah, PowerPoint porque aí ele vai ficar mais coloridinho, bota as figuras. mas aí o senhor botar pra gente imprimir ou a gente vai ter que copiar a resposta no caderno? Pode copiar no caderno. Pode copiar, não tem problema não. É pra agora? Pra copiar agora? É porque aí eu consigo editar aqui e ficar melhor. É pra copiar agora? Pera aí. Pronto. Acabei botando 7, mas é o sexto. Mas tudo bem, depois eu altero. Tio, Oi. é pra copiar agora? Depois copia. Só prestar atenção. Não, mas esse aí é de aula? Eu vou mandar isso aqui pra vocês. Aí depois Aí pode imprimir como folha, certo? pode, mas é pouca coisa. Às vezes vale a pena copiar pra ter anotado no caderno. Ok. Aí o senhor vai botar no caderno? Então, ó. Vamos ver aqui. Ô tio, mas isso daí vai ser algum dever de casa? Não vai ter dever de casa não. Ô, Como a gente está professor, tendo simulado, basicamente eu não vou passar dever de casa. Entendeu? o senhor vai botar no Classroom? Eu boto. Eu sempre boto, Ok. não boto.
No Classroom, boto lá as atividades, boto o vídeo, Sim, boto tudo direitinho? mas eu vou copiar agora de uma vez. Tá. Ó, então, a pressão, hoje a gente vai falar sobre pressão sanguínea. É essa a ideia quando a gente está falando sobre pressão, então vamos falar sobre pressão sanguínea. E na Pode pressão começar a copiar sanguínea, já? pode copiar. Então, a pressão Isso que vai cair sanguínea, na prova de sábado? isso aí, é o que vai cair na prova de sábado. Então vamos lá, na pressão sanguínea nós temos ali as artérias e as veias. As artérias, elas têm a função de levar o sangue para o corpo. Eu vou aumentar a letrinha aqui para vocês, espera aí. Então a artéria, ela vai ter a função de levar o sangue para o corpo humano. Já a veia, ela tem a função de trazer o sangue para o coração. O sangue do corpo humano para o coração. Tudo isso aqui que eu estou mandando, eu vou mandar para vocês, tá? Só estou editando aqui porque eu acho que vai ficar Você mais... botar no Classroom? Eu sempre boto no Classroom. Todas as atividades estão sempre lá. Vídeos, tudo direitinho está lá. Então, qual é a ideia? O sangue ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai passar pelo coração, do coração ele vai para a extremidade. Então, por exemplo, ele vai para a mão. Isso ele vai pela artéria. Quando ele volta pela veia. Então, a artéria, qual é a função? A artéria ela vai ser rica em nutrientes e oxigênio. Então, Tio, pode tirar print pra ter no celular também? pode. Eu vou mandar para vocês o PDF, gente. Eu mando para vocês. Então, ó, a artéria ela é rica em nutrientes e oxigênio, porque ela vai estar saindo do coração. Aí o corpo ele vai vir lá para a mão, por exemplo, pé, rim, seja o que for, para onde for. E aí a partir daí, no caso, o que, que vai acontecer? É... Peraí. Então o que acontece? A gente tem a artéria, ela vai ser rica, vai levar os nutrientes. Já a veia, ela vai trazer esses nutrientes. Então, quando ela traz esses nutrientes, ele vai trazer os nutrientes pobres. Ó, a aveia ela já é pobre em nutriente e ela vai trazer o gás carbônico. Então, o que, que vai acontecer? Ali eu só estou compilando tudo que a gente está vendo. Ó, a função da artéria aqui, ó, olha lá. A função da artéria, ela apresenta a função, ó, de conduzir o sangue rico em oxigênio para o coração e para o tecido. Então ela vai levar o sangue para o coração. Depois, o que, que acontece? A veia ela vai levar o resto tudo de volta para o coração. E aí, qual é a grande função do coração? A grande função do coração é que o coração ele vai bombear esse sangue. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse gás carbônico, vai jogar lá para o pulmão, certo? Para o pulmão fazer lá o processo de converter o gás carbono, né? Vai eliminar o gás carbônico e vai puxar o oxigênio. E o coração ele vai bombear esse resto desse sistema para o corpo humano. Então, ó, a principal função da veia é transportar o sangue pobre em oxigênio. Ou seja, ele já tem gás carbônico ali nele. Então, olha que interessante.
Aqui, ó, a gente tem, ó, Professor, fala. lá no negócio que você está fazendo para mandar pelo coração inteligente, você colocou que ele é pobre em gás carbônico. Ah, então desculpa. Aqui, na verdade, ele é rico em gás carbônico. É rico em gás carbônico. Pronto, certinho. Na verdade, ele é pobre, ou melhor, vou botar aqui. Pobre em nutrientes e oxigênio. Pronto. Ele vai ser pobre em oxigênio. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O sangue, ele vai funcionar dessa seguinte forma aqui, ó. Tem o meu coração. O coração, ele vai bombear esse sangue. O que é vermelho é o que a gente chama de artéria. Ou seja, na artéria a gente tem a aorta. O que é a aorta? A aorta é como se fosse um capilar. O que é um capilar? É um tubo muito grosso. Tudo bem? Nisso que a gente tem esse tubo muito grosso, ele vai levar o oxigênio e os nutrientes para os lugares. Então, reparam, ele está levando para o fígado, está levando para o intestino, está levando aqui para a cabeça, está levando aqui para o pulmão. Tudo bem? Nisso que ele está levando, o órgão ele vai utilizar esse nutriente e o que acontece? Ele vai devolver ele, só que com um pouco de oxigênio. Ele vai devolver ele muito pobre. Então, o que vai acontecer? No momento que ele devolve, ó, esse sangue muito pobre, ele vai passar pelo pulmão. Por que ele passa pelo pulmão? Para poder eliminar esse gás carbônico que o corpo humano produziu. Então, quando a gente solta o ar, na verdade é esse gás carbônico que todo o nosso corpo produziu. E em compensação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o oxigênio. Ó. Então, ó, pegou o oxigênio, e aí o coração ele tem a função o quê? De bombear o sangue. Então, o coração... Opa. O coração ele tem a função de bombear o oxigênio. Ó. Então, aqui, ó. Sim, volta na pergunta, que não rapidinho. Então, deixa eu só escrever o que eu tinha falado. Tá. Ó. Ele vai sair pelo vermelho, sai pelo coração, pela artéria, que é o que está em vermelho, tudo bem? Uhum. E vai para os órgãos. Deixa eu só jogar aqui pro cantinho. Então ele vai sair carregando os nutrientes, né? Então, os órgãos absorvem o nutriente e oxigênio, expelindo o gás carbônico. Então, sai pela veia. Então, o que acontece? Ele vai vir pelo vermelho, o órgão vai absorver esses nutrientes e vai expelir, ou seja, vai passar pelo azul. Aí, o que acontece com esse azul? A veia leva o sangue para o pulmão para eliminar o gás carbônico e pegar o oxigênio. Então é como se o pulmão ele renovasse esse ar. E a partir daí, ele é levado para ser bombeado. Ele vai ser levado para o coração para ser bombeado. Então, na verdade, a gente tem o quê? Que o nosso coração,
né? Ele funciona como se fosse uma bomba e o sangue ele vai seguir exatamente esse fluxo. Ou seja, ele vai para o órgão, depois do órgão ele vai sair, vai para o pulmão para poder ser limpo, né? E depois que ele é limpo, ele volta para o coração de novo. Repara que interessante que o coração ele tem dois lados, ó. Vocês estão vendo aqui que o coração, ó, essa figura está maior. Vocês conseguem ver que o coração ele tem um lado azul e um lado vermelho? Todo mundo consegue ver aqui na figura? Sim. Sim. Então, repara que o coração ele tem a função de bombear esse sangue. Porque assim, o sangue ele precisa circular no nosso corpo. Então ele funciona como se fosse uma bomba. Igual, por exemplo, como se fosse uma bomba de carro, motor de carro, né? O carro ele não anda se não tiver motor, certo? Então, o, o coração nosso é como se fosse um motor. Ou seja, ele tem a função de fazer esse sangue circular. E o interessante é o que? Ele tem dois lados. Ele tem o que a gente chama de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Ou seja, em um lado ele vai bombear, ou seja, ele vai fazer circular esse sangue ruim, né, que está chegando no órgão. Ó. O sangue está saindo do órgão, do fígado e por aí vai. Chega no coração, o coração bombeia para o rim. Desculpa, para o rim não, para o pulmão. Então um desses lados, que é o azul, ele está bombeando ele lá para o pulmão. E aí o que vai acontecer? Depois que ele vem aqui do pulmão, ó, ele vai bombear de novo para o resto do corpo. Então ele faz duas bombeagens. A primeira é para receber todo esse sangue e enviar lá para o pulmão. E depois ele vai pegar esse sangue do pulmão e vai enviar para todo o corpo. Conseguiram entender? Todo mundo entendeu mais ou menos, gente? Sim. Então deixa eu ver se tem mais alguma fotinha interessante que a gente possa utilizar. Não. Vamos ver se tem alguma foto. Não. Ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos ver se carrega a foto ali. Não, não carregou. Deixa eu pegar. Ah, essa aqui, ó. Ah, essa aqui é melhor. Então, aqui, ó. Eu vou ter o meu coração. Deixa eu só botar aqui no outro. Pronto, caminho do sangue pelo corpo e a gente vai ver o coração agora. Então no coração a gente tem ali, ó, lado direito, que é o que está em azul, é responsável por levar, por captar a veia, captar o sangue pobre vindo da veia e levar para o pulmão. Então, o azul é sempre o sangue pobre, tudo bem? Então, ó, o sangue ele vai vir pelo azul e aí ele vai levar lá. Professor, Fala. qual é a função da horta? A função da aorta, eu vou mostrar ali para você. A aorta basicamente ela tem a função de direcionar, é como se fosse uma veia grossa. De certa forma é isso. Né? A aorta é como se fosse tipo um tubo por onde o sangue vai circular. Só que por esse tubo vai sair todo o sangue do nosso corpo. Então pensa, todo o sangue que vai passar na sua cabeça, no seu pé, tudo, vai passar por essa aorta. Então é como se fosse um tubo bem grosso. Por isso a gente chama de aorta.
Então, por isso que ela é a veia mais importante do coração. É verdade, sim, porque todo o sangue passa por ela. Por isso que quando a pessoa fuma, né? Não fuma, mas quando a pessoa, por exemplo, ela come muita gordura, você começa o que? A alojar gordura no coração, né? Então, se a pessoa ela entope uma horta dessa, não tem como o sangue passar pelo corpo. Se o sangue não passa pelo corpo, a pessoa não funciona direito, ela passa mal. A pessoa que come muita gordura, fica com gordura no coração porque o fígado não consegue armazenar mais? Isso aí, ele não consegue processar toda essa gordura. Então essa gordura ela acaba indo para a veia, né? Acaba indo para o sangue no caso e acaba entupindo vários locais. Ah, tá. Então, e já o lado esquerdo, que é o vermelho, ele é responsável por enviar o sangue rico para o restante do corpo. Então, o lado direito, que é o azul, ele vai ser o quê? Ele vai trabalhar com a veia. Então, é o sangue pobre, que é o que está chegando no coração. Tudo bem? Já o meu lado esquerdo, né, a gente vai ter ali o vermelho, que é exatamente responsável por enviar o sangue rico para o restante do corpo. Ou seja, ele vai levar o sangue rico. Pegaram mais ou menos a ideia? Estão conseguindo entender, gente? E- Sim. Então, quando a gente fala que a pessoa ela tem, por exemplo, uma pressão baixa, né, significa o quê? Que o coração ele não está funcionando direito, ou seja, ele não está conseguindo enviar todo esse sangue para o corpo. Repara que interessante que o nosso coração ele funciona como uma bomba. Vocês estão vendo nessa figura esses carinhos aqui, ó, tá vendo? Essa meia curva aqui, onde está meu mouse? Tá vendo esse carinha aqui, ó? Uhum. Então, para que serve esse carinha? Ele serve para poder evitar do sangue voltar. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo que não seja muito inapropriado. Ah, funcionamento do coração em 3D. Não, algo simples que não seja. Eu acho que talvez essa aqui seja a melhor. Talvez qualquer coisa a gente veja esse outro vídeo aqui. Então, ó, deixa eu ver, ela está explicando como funciona. Olha que interessante aqui o sangue. Ó. O sangue ele vai entrar por aqui e aí o que acontece? O coração ele expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. Então ele tem exatamente essa válvula para quê? Para evitar do sangue voltar. Ó. Repara que a válvula fechou. Ó. No momento que a válvula fecha, isso evita com que o sangue volte. Aí a mesma coisa vai acontecer do outro lado. Ó. Ele vai empurrar o sangue para lá. Ó. Então essa válvula aqui ela vai abrir. Ó. Que ele chama aqui de válvula mitral. Então essa válvula ela vai abrir e vai permitir com que o sangue entre. Só que aí o que acontece? A válvula depois ela fecha. Repara que é tipo uma membrana. É como se você abrisse a mão e fechasse. Então repara que o sangue ele só anda em um sentido. Isso evita, por exemplo, do sangue ficar retomando para a posição inicial. E aí depois o que acontece? Ó? Ela vai abrir e essa válvula ela vai funcionar. Professor, Fala. é como se fosse o diafragma? Como se fosse o diafragma. Parecido. O diafragma ele vai para o pulmão. Mas ele funciona, por exemplo, existem vários sistemas que a gente conhece que utilizam isso. Por exemplo, eu acho que é arapuca. É arapuca para peixe? Aqui, ó, armadilha para peixe. Aquilo funciona como se fosse essa armadilha aqui ó, que tem no peixe. Como que funciona essa armadilha?
Vamos ver se o cara consegue explicar. Aí o cara vai montar. Olha que interessante que o cara vai fazer. Ó, ele vai trançar. Ah lá. E ele vai fazer da seguinte forma. Ele vai colocar tipo um funil dentro da arapuca. Então, o que vai acontecer? O peixe ele vai vir nadando. Ali ele está colocando só alimento, ó. O peixe ele vai vir nadando, olha que interessante, ó. Vocês viram que aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um tubo. Olha lá, ele botou o alimento ali dentro, né? Botou o alimento dentro lá para poder pegar o peixe. Tá vendo? Esse aqui é um cone. E aí o que vai acontecer? Dentro desse cone, ó, tá vendo? O alimento está aqui dentro. Ó. Ele vai colocar outro cone menor. Então o que vai acontecer? A área que ele vai entrar, o peixe vai entrar, é muito grande, certo? Então o peixe vai conseguir entrar facilmente. Mas na hora de sair, como essa área é muito pequena, ele não consegue sair. A mesma coisa vai acontecer com o sangue, ó. Quando ele entra, repara que esse cara vai abrir. Então a área vai ser muito grande. E aí quando ele vai voltar, ele não consegue porque essa mesma aba aqui ele fecha. Não sei se vocês conseguem ver, mas por exemplo, se eu empurrar de cima para baixo, repara que a membrana ela está aqui, então a tendência dela é abrir. Mas se eu for empurrar de baixo para cima, no sentido contrário, a tendência é o quê? Essas membranas fecharem. Vocês conseguem ver isso? Conseguem entender mais ou menos o que eu estou falando? Sim. Sim. Então essa membrana ela permite o quê? Com que o sangue ele funcione em um único sentido no coração. E a mesma coisa acontece, por exemplo, no nosso corpo humano. Ou seja, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ô, professor, Fala. naquele vídeo que o senhor mostrou que o cara fez a armadilha, Aham, aquela armadilha funcionou? funcionou. Ó, ele vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca o tubo, aí ele prende. E aí o que vai acontecer? O peixe, ó, ele vai entrar por um lado e ele não consegue sair. Só que Então, isso aí é ó, pequeno. Será que dá assim? tem que ser grandão, ó. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai enterrar isso e vai botar ali, ó. Deixa amarrado Ah, e vai seguir a vida dele. Ó, 2 dias depois, né? caraca, o cara só foi ver 2 dias. É porque como demora, para você não ficar vigiando, né? Porque no caso o que acontece? É uma armadilha pronta, certo? Então, como é uma armadilha pronta, você não precisa ficar vigiando para poder pegar a presa. Então, geralmente essas pessoas elas estão acampando ou estão sobrevivendo. Então, o que você faz? Você faz várias dessas, deixa ali armado e vai fazer outra coisa, né? Então, antigamente, quando eu era pequeno, eu via muito esses vídeos assim. O cara fazia Aham. armadilha, ele Então, ó, botava, aí teve um cara que uma vez ele demorou uns 3 dias pra ir lá ver. Quando ele chegou, tava cheinho de peixe. então, olha lá, o peixinho, ó, ele ficou lá dentro, ó. Olha lá, ó. Aí o que acontece? O peixe ele consegue passar pelo tubinho, mas ele não consegue voltar, porque o cone ele é muito pequeno. Olha lá, ele não volta. Então ele funcionou. É a mesma coisa que acontece com o sangue. Uhum. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Deixa eu ver se fala. Aqui, ó. Aqui é exatamente aquele vídeo que eu te mostrei, né? Ele vai vir, ó. Entra por um lado. Lembra, esse lado aqui é o direito ou o esquerdo? Esse é o meu lado direito. Se ele é o meu lado direito, olhando lá o PDF, ó. Lado direito. Então eu vou ter o quê? Que esse cara ele vai levar a veia, ou seja, o sangue ruim, né? Sangue pobre que a gente chama. Então olha que interessante, ele vai abrir essa membrana. Quando ele volta, ele fecha. Ó.
Nisso que ele fecha, o sangue não vem mais por aqui, ele vai vir por outro lado. E o interessante é que esse mesmo sistema, ele acontece, por exemplo, na nossa veia. Como que o corpo ele consegue? Como que o nosso corpo humano ele consegue enviar o sangue do coração para o pé, né? Ele vai descer por gravidade. Mas como que esse sangue sobe de novo, né? Esse sangue ele vai subir exatamente como? Fazendo um sistema parecido com esse aqui, ó. Em vez de eu ter uma veia que ela é totalmente comprida e direta, ela vai ter vários desses caminhos aqui. Ó. E isso vai fazer o quê? Vamos ver se... Não. Eu acho que não vai ter um desenho bom para vocês. Tio, volta naquele ali que você mostrou rapidinho. Qual? O... Apresentação? É. Mas eu vou mostrar para Ah, tá. vocês depois. Não, pode voltar agora, eu só queria ver uma coisa mesmo. Então, ó. Ah, será que esse cara vai... Ah, vou mostrar. Vamos ver aqui, ó. As pessoas que fazem essas armadilhas assim é mais pra fora do Brasil, né, professor? É, por aí. Eu Então, vi ó, um a vídeo que o cara veia... fez isso na Índia. Olha como funciona a veia. Isso aqui, ó, é, na verdade, ó... Isso aqui é um exame... Ô, professor, Fala. mas por que que quando a gente está muito acelerado, o coração bate mais rápido? Exatamente porque o corpo precisa de mais nutriente. Seu corpo depende de mais energia, ele precisa de mais nutriente. Então, por isso que o coração fica acelerado. Entendeu? Por isso que o coração trabalha Entendi. mais, para poder enviar mais desse nutriente rápido para o restante do corpo. Entendi. Então, perguntando ali, ó, como que a veia funciona? Ó, repara que aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente tem a artéria e a artéria está levando esse cara. Ó, para impedir que o sangue desça, às vezes possuem válvulas que abrem em um único sentido para a passagem do sangue. Repara que essa veia, essa abertura, é exatamente igual ao que a gente viu no sangue, ó, no coração. Ó. A veia do nosso pé, né? Como que o sangue sobe? O sangue ele vai subir exatamente assim. Ou seja, o sangue que está vindo aqui ele vai empurrar esse, que vai empurrar o outro, e nisso que ele vai empurrando, esse carinha aqui, ó, ele vai abrindo e fechando. Então ele sobe e para, né? Então com isso eu consigo fazer com que o sangue ele consiga subir para o meu pé. Desculpa, ele consiga sair do meu pé e chegar no meu coração. Então o sangue ele vai funcionar exatamente dessa mesma forma. Olha lá, ele vai abrir, ó, a artéria descendo e a veia, ó. Esse é um exame de Doppler. Olha lá, quando não há fluxo, então ela fica ali escura. Então ele vai funcionar exatamente dessa forma. Então a pressão baixa, ó, ela vai ser o quê? A pressão baixa, ela vai fazer o quê? Com que o sangue não circule direito pelo corpo. Se o sangue não circula direito pelo corpo humano, o que vai acontecer com esse cara? A pessoa vai ter ali a sensação de fraqueza, tontura. Por quê? Porque não está chegando nutriente para aquele órgão, né? Então a pessoa pode acabar tendo esse problema. Já quando a pessoa tem pressão alta, o que vai acontecer? A pressão alta, ela vai acontecer um processo contrário. Por quê? O sangue, ele vai estar enviando o sangue ele vai estar enviando, o coração vai estar enviando esse sangue para o nosso corpo. Só que quando eu tenho uma pressão alta, pensa ali, pensa na nossa artéria, né, na nossa veia. Se a pressão é alta, significa que ela está funcionando no 220. Ou seja, ela está ali no limite dela.
Então o que pode acontecer se essa pressão aumentar? A pessoa pode o quê? Ela pode acabar rompendo algum dos vasos. Ó, a pessoa pode ter ali, ó, hipertensão, ó, causas da pressão alta, ó. A pessoa pode vir a ter um infarto. O que é um infarto? Um infarto, ó, ou um AVC, ó. O que é um acidente vascular cerebral? É quando o sangue ele para de circular ali dentro. Isso ocorre o quê? Por alguma artéria que rompeu. Né? Então, ó, esses sintomas são o quê? Ó, dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tortura, dor no peito. Ou seja, o seu coração ele está funcionando tão acelerado, tão fortemente, que ele vai acabar tendo esses sintomas. Então, basicamente, basicamente a pressão alta ela vai causar esse efeito, né? Porque o que vai gerar pressão alta vai ser exatamente o quê? Se a nossa artéria ela tiver entupida, pensa ali numa bomba e você tem o tubo e o tubo está entupido. Você vai ter que exercer uma força maior para esse sangue circular do que habitualmente você faria. Então significa o quê? Que esse cara está entupido, ou seja, uma pressão alta. Então a gordura vai influenciar nisso, né? Às vezes o fumo também pode influenciar e vários outros fatores. Alguma dúvida, gente? Professor, Diga. existe raios batidos do coração? Existe o quê? Desculpa. Existe raves batidas do coração? Eu não entendi. Existe o quê do coração? Existe errar as batidas do coração? Errar as batidas. Sim, sim. Quando o coração ele não funciona direito, a gente tem um processo que se chama arritmia cardíaca. O que é arritmia? Ritmo, né? A vem de não. Ritmia vem de ritmo. Então significa que o nosso corpo, nosso coração, ele não bate no ritmo. Quando ele não bate no ritmo, pode ocorrer sim dele ficar descontrolado. Pensa no carro, o carro está funcionando direitinho. Aí o carro começa a funcionar totalmente errado. Ele vai com certeza parar de funcionar, pode ter um problema sério. Então, o desfibrilador, né, que é aquele negocinho que dá choque nas pessoas, é exatamente para quê? Para fazer com que o coração volte a circular no ritmo certinho. Certo? Tá. Então, basicamente, o que a gente vai ter? O sangue ele não vai circular direito. Por quê? Porque essa artéria ela vai acabar entupindo. E isso pode ser ocasionado pela gordura que vai ter no corpo. Pode ser também falta de exercício. Então pode ocorrer devido ao excesso de gordura no corpo, à falta de exercício. Por quê? Quando essa pressão ela aumenta, basicamente o que? A pessoa ela vai estar no limite. Então se ela não faz um exercício, o que é fazer um exercício? Quando você está ali fazendo exercício e você está ofegante, o coração está funcionando mais acelerado. Então você está professor, você está acostumando seu corpo a isso. Né? Ou seja, ingestão de coisas salgadas. professor, Fala. tipo, então aquele aparelho do hospital, quando a pessoa morre, ele faz um barulhinho, bem, Aham. então, isso aí quer dizer que o coração parou, não é? É isso aí, o coração parou. Como aquele aparelhinho sabe que o coração parou? Porque ele consegue medir a pressão do seu sangue. Quando você mede a pressão, você ouve aquele tum-tum, tum-tum, tum-tum. Esse tum-tum, tum-tum é exatamente a pressão que o coração
como que o coração está trabalhando. Cada tum-tum dele é como se ele estivesse empurrando sangue. Então, Então- no caso, aqueles meio que um X que fica assim na tela subindo, descendo, no caso, era o batimento do coração? É isso aí, é o batimento do coração. Entendi. Alguma dúvida, gente? Não. Alguma pergunta? Não. Beleza, então, o nosso simulado ele vai ocorrer referente a essa matéria, sobre o que a gente estudou, que é a pressão do sangue. Então, vai desde perguntas aí... Professor, Fala. minha sorte é que o meu irmão tá fazendo faculdade de medicina. Então, é uma boa que você pode pedir, tirar a dúvida com ele. Sortudo. Então, referentes ali, ó, a pressão a gente tem lá, ó, definir que é para qual a função da artéria, qual a função da veia, né? Como que funciona esse caminho aqui do sangue, a função, por exemplo, do coração, certo? A função do pulmão, que eu não escrevi aqui, mas eu posso escrever, botar mais um detalhezinho aqui. Qual é a função do pulmão? A função do pulmão é o quê? É eliminar o gás carbônico e absorver o oxigênio. Ou seja, aquele gás carbônico que é produzido pelos órgãos, ele vai ser eliminado e ele vai absorver esse oxigênio que vai mandar lá para o nosso corpo, tudo direitinho. Vou pegar uma fotinho bonitinha e o pulmão, pode ser essa aqui está bonitinha. Então, só para a gente terminar a aula, vamos ver a questão do simulado. Como que vocês foram nas questões, só para a gente dar uma corrigida, ver se tiveram dúvidas ou não, e tudo mais. Aí a gente termina nossa aula. Então, ó, referentes aqui ao simulado, tivemos aqui, ó, sexto ano, então vamos visualizar. Primeira questão, deixa antes de fazer isso, Porque deixa eu ver o resultado. Então, a primeira questão, 80% acertou a primeira questão, a maioria acertou a primeira, a maioria acertou a segunda, a maioria acertou a terceira, só a quarta questão que o pessoal teve dúvida, e a quinta todo mundo acertou. Muito bem, gostei de ver. Então, vamos corrigir todas e vamos dar uma atenção à quarta questão. O que vocês erraram? Então, vamos lá. Nona questão. Visualizar. Eita. Peguei a turma errada. Vocês aqui. Pronto. Então, está explicando aqui. Ó. Explica o ar rarefeito. O ar rarefeito, ar raro de encontrar não, é o ar que contém pouco oxigênio. Certo? Isso é ar rarefeito, foi o que a gente discutiu lá, quando a pessoa respira. Alguma dúvida sobre essa questão? Questão número 1 do simulado? Não. Beleza. Questão número 2. O que significa ATM? Então, ó, ATM a gente viu ali nas aulas, ó, ATM, pressão a nível do mar, significa uma atmosfera. Então vamos ver ali, ó. É a unidade de medida de pressão. É isso, né? Ó, unidade de medida de temperatura não é, volume não é, significa alta temperatura mesmo, também não, e é o estado físico. Então, é a letra A. Tudo bem, gente? Na segunda questão? Sim. Então, vamos lá. Terceira questão. O que acontece com o ar rarefeito? O que acontece para o ar ser rarefeito? Então, é necessário estar a nível do mar? Não, né? O ar rarefeito ele ocorre em o quê? Em altitudes muito elevadas, certo? Quando ele está debaixo d'água, ele não vai ter ar rarefeito, né? Aí já é outra situação, mas o ar rarefeito ocorre em altas altitudes. A gente viu lá, né? La Paz, vimos vários locais lá, o Everest, né? Que são locais onde o ar é rarefeito. Então a resposta é a letra C. Tudo bem, gente? Vamos para a questão número 4. Qual é a profundidade máxima que o mergulhador consegue chegar sem utilizar cilindro de oxigênio?
Então a gente viu ali, ó, que a profundidade máxima, ó, cadê ela? Profundidade máxima de um mergulhador, 40 metros. Aqui, ó. Tá onde eu passei para vocês, ó, 40 metros. Então, Mas, ó, professor, fala. sem nada, sem equipamento, Só porque meu mergulhando irmão, no ele talo. já foi com equipamento, né, e já foi difícil chegar nos 20, é muita coisa. Sim. Por isso que eu botei ali, sem cilindro, o máximo que a pessoa consegue chegar. A partir daí a pressão já começa a ser muito grande. Tudo bem? Então, letra C, pelo que a gente havia falado ali na aula. Ó, profundidade máxima de 20. E aí, questão número 5, qual é o efeito do ar? Rarefeito para fazer uma pessoa. Então ela vai fazer o quê? O ar rarefeito é pouco oxigênio. Se a pessoa não tem oxigênio, ela vai ficar o quê? Feliz, desmaiar, triste, agitada, estimulada. Vai desmaiar, né? Então a resposta é a letra B. Professor, Fala. eu tinha um amigo na minha escola passada que, se ele ficasse em um lugar fechado por muito tempo, ele desmaiava por falta de ar. Então, Aí eu lembrei disso. é isso aí. Ele tem provavelmente claustrofobia, que é o medo de ficar preso em algum lugar. Então Não, isso... nem é isso. É, Não, mas então, não sei. provavelmente é isso. Aí por ele ter medo de ficar em lugar fechado, ele sentia falta de ar, entendeu? É um efeito colateral da claustrofobia. Mas certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta?